Boa noite para todos vocês. Meu nome, então, é Sara Jaqueline, conforme o Rabino falou, mas eu acho que a maioria aqui já me conhece. Tenho, assim, o privilégio nessa vida, sei lá em quantas outras isso também não se repetiu, de estar seguindo em paralelo os passos do meu mestre, que é o Rabino Joseph Salton. E hoje, então, eu estou aqui compartilhando com vocês esse momento da gente poder estar juntos, passando por essa noite que traz um alimento, não só para a nossa alma, mas principalmente para o nosso corpo físico, dentro dessa jornada que nós vamos estar fazendo, passo a passo, palavra a palavra, reflexão em reflexão, dentro dessa noite, conforme o Rabino falou, são muitas e muitas horas. Em primeiro lugar, eu gostaria de compartilhar com vocês duas experiências que eu passei junto com o Rabino nesta mesma noite. A primeira delas, talvez para introduzir, porque eu sei que aqui existem pessoas que estão fazendo uma vigília pela primeira vez. Uma delas foi a minha primeira vigília, que naquela data eu estava em Israel, acho que talvez foi uma das primeiras viagens que a gente fez para Israel. E quando eu escutei o assunto de uma vigília, eu escutei o Rabino falando sobre a vigília, eu pensava, gente, o que mais o Rabino, esse Rabino vai falar que a gente tem que fazer? Porque era algo assim que era assim, completamente fora de qualquer coisa, de qualquer lógica que eu já tinha passado, assim, pela minha vida, inclusive minha vida religiosa. Mas e eu pensei, bom, eu vou sentar lá um pouquinho, se eu achar que está muito desconfortável, eu levanto, vou para o meu quarto dormir, tudo bem. Mas foi uma coisa incrível, porque não só eu, mas como todas as pessoas que estávamos juntos naquela noite, ninguém levantou e foi dormir. Nós permanecemos juntos. Isso foi assim, quem sabe, a primeira vez. Depois aconteceu aquela subida no Monte Sinai, que eu acho que vocês viram fotos, a gente todo ano coloca essas imagens, por dois motivos. Primeiro, porque através dessa imagem, mesmo quem não esteve lá, a sua alma olha para aquele local e ela faz uma conexão divina de uma dimensão, porque todos nós estivemos naquele local, nesse mundo onde não existe o tempo, nessa espiral, onde o ontem, o hoje, o amanhã, nos coloca num único ponto. Então, todos nós já estivemos ali. E nós fizemos essa escalada do Monte Sinai, que dentro desse olhar físico, desse tempo que a gente mede tudo, para subir, talvez demorou 4 horas de caminhada. E a gente aguardou até que o sol nascesse. E eu lembro até da expressão do Rabino. O Rabino estava feliz, mas ao mesmo tempo um pouco decepcionado, porque a gente estava no deserto. E não tinha um sol. A gente estava no deserto e o tempo estava um pouco nublado. E eu me lembro do Rabino falando que o sol era muito carinhoso naquele dia, porque quando ele está muito forte, é tanta luz, mas aquela luz estava chegando para nós com aquelas nuvens e aquilo era um carinho. Mas depois de esperar, até que a gente falou, bom, vamos descer. Quando o Rabino decidiu que a gente ia descer, isso já devia ser talvez umas 5:30 da manhã, ou 6, não me recordo assim perfeitamente, mas, por incrível que pareça, começou a garoar. Vocês já viram garoar no deserto? Rabino, o senhor lembra disso? Eu queria ver o senhor aqui, eu não consigo ver. Eu estou até procurando aqui para ver a expressão do senhor. Não, dá para ver a ligação. Não, ela não conseguiu ver.
Bom, Rabino, o senhor lembra, né? Lembro? Caiu uma garoa, e aí a gente ainda pensou, falou, uma noite maravilhosa dessa, e ainda tendo essa misericórdia. Provavelmente o Rabino vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, mas hoje é esse dia que a gente consegue subir até Biná, e a gente sabe que de Biná vem aqueles 4 rios de misericórdia. Então, talvez naquela data foi uma vivência transformadora, quem sabe a mais transformadora da minha vida. Mas eu sei hoje que a cada gotinha daquela água que caiu sobre nós era uma gotinha de um desses rios que vem do paraíso e que traz todas essas bênçãos sobre nós, e todos nós aqui agora. Eu estou compartilhando essas palavras porque quando a gente acabar essa vigília, todos nós vamos ter recebido um pouco dessas gotas, dessa água que vem desses rios e que são absolutamente curadoras, que conseguem lavar toda a nossa negatividade, essa negatividade que causa os bloqueios, que por sua vez é a origem de todas as doenças, de todas as dores, de todas as dificuldades que a gente enfrenta. Eu falei então da primeira experiência, agora vamos falar da segunda experiência, que acho que há uns 2 anos atrás nós tivemos o privilégio de estar com o Rabino em um retiro em São Roque, também para Shavuot, e naquele ano existiu a coincidência de que Shavuot e Pentecostes caíram exatamente na mesma data. Hoje, dentro da liturgia cristã, é o dia de ascensão de Jesus aos céus, como tantos justos que a gente conhece na Cabala, que eles ascendem em corpo aos céus. Então, hoje é o dia da ascensão de Jesus Cristo e no final de semana que vem vai ser celebrada a festa de Pentecostes. Mas aí, há 2 anos atrás, o Rabino falou para mim, bom, Sara, então você quer falar sobre Pentecostes na nossa vigília? E eu, claro, Rabino, com muito prazer. Porque tudo que o Rabino fala para mim, eu não penso nem 2 vezes, porque para mim é sempre uma oportunidade e um grande privilégio. E aí eu falei, claro, Rabino. Bom, naquela data, a Marli, também, que é companheira do Rabino nessa caminhada já de muitos e muitos anos, muito antes do que eu, ela era minha companheira de quarto, a gente estava dormindo juntas, e na noite anterior, eu tive um sonho que eu senti uma presença muito escura, uma sombra que veio e parecia que eu estava acordada, mas eu estava dormindo, eu não sabia direito distinguir. E eu só me lembro de eu ter sentido isso e ter falado, por favor, me deixa, porque eu quero só fazer o meu trabalho. No dia seguinte, eu comentei esse assunto com o Rabino, e aí, na noite da vigília, que isso aconteceu na Shabbat, na sexta-feira, e a vigília era de sábado para domingo, se eu não me engano. E quando eu fui falar sobre Pentecostes, quando o Rabino me chamou e eu fui falar sobre Pentecostes, de repente eu olhei para todas aquelas pessoas que estavam na minha frente e eu de novo vi aquele escuro. É como se tivessem apagado uma memória escura que apagou tudo, todos os pensamentos, tudo aquilo que eu tinha preparado, tudo aquilo que eu tinha pensado que eu ia dizer. E o que será que é essa escuridão? O que será que é o anjo da morte? Por que é que a gente está fazendo, afinal, essa vigília hoje? E eu vou perguntar, então, para vocês. O Rabino falou sobre medos. Quem aqui não tem medo da morte? Ou quem aqui deseja a morte? Talvez essa seja a pergunta com a certeza maior da vida. Eu quero viver.
E todos nós aqui queremos viver, né? Uma pessoa sã vai de cara dizer: eu quero viver. Mas o que acontece é que, apesar da gente roboticamente repetir muitas vezes essa frase, eu não quero a morte, eu quero a vida, o quanto é que cada um de nós está entregue à sua vontade, a esse seu desejo de vida, o quanto do seu tempo, o quanto do seu esforço, da sua energia é dedicado e colocado dentro dessa vontade. Quanto de vontade de vida cada um aqui traz realmente dentro do seu coração. E essa dimensão, ela está diretamente relacionada com essa união, não somente a união entre o mundo físico e o mundo metafísico, mas algo que é esse casamento entre nós, entre cada um de nós e o nosso Criador. O quanto nós queremos nos aproximar desse Criador, o quanto nós queremos nos aproximar dessa luz, o quanto cada um de nós quer realmente se transformar para poder, por similaridade de forma, poder abraçar essa luz e esse Criador e, mais do que isso, abraçar a sua própria alma, que nessa noite talvez vai tá mais do que nunca tão feliz por esse esforço que todos nós vamos estar aqui fazendo de sair fora dessa escravidão, desses prazeres, dos nossos hábitos, conforme o Rabino falou, do dormir, do comer, daquilo que traz o prazer, daquilo que é o conforto, sabendo que nós vamos estar saindo da nossa zona de conforto, da mesma forma que nós saímos da zona de conforto quando a gente subiu o Monte Sinai, nós aqui agora estamos dando passo a passo nessa subida, quando a gente tenta ser mais. E aí, voltando para o assunto da escuridão, quando cada um de nós fecha os nossos olhos, quantos de nós, ao fechar os olhos, ao invés de ver um escuro, enxerga a luz? A maior parte do tempo a gente fecha os olhos e a gente enxerga a escuridão. Por quê? O nosso Criador perfeito fez esse projeto tão perfeito que os nossos sábios sempre falam que antes de ser criada a doença, já nos foi entregue o remédio. E o remédio está no estudo da Torá, no sentido de não simplesmente saber a história, o nome dos personagens, entender quais são os caminhos que cada um deles trouxe, não é simplesmente isso, mas entender que através destas histórias a gente consegue estar preparado para conseguir trazer aqui para este nosso mundo aquele atemporal, e que com estas histórias, com essa consciência que está presente naquelas histórias, a gente consegue trazer essa iluminação que, mesmo quando a gente fechar os olhos, nós vamos estar vendo algo que não é escuro, algo que a nossa memória não vai esquecer, mesmo quando a gente fechar os olhos, quando a gente tiver chegado nesse potencial de cura.
Sendo assim, nós chegamos essa semana, nessa data, em que nós estamos nesse mês de Sivan, relacionado a esse elemento ar. Eu vou pedir, por favor, para quem entrar, ter o cuidado de fechar o microfone. Obrigada, obrigada. Então, nós estamos entrando, então, nesse mês de Sivan, onde a gente tem a presença desse elemento ar, ligado também à letra iodo do tetragrama, que também é o fogo que consome esse ar, que traz essa explosão, que traz esse movimento que tão inerente aos geminianos, e nós estamos tendo essa possibilidade de entrar nesse lugar que ele é totalmente residual, onde não existe matéria. Se a gente pensar o ar está absolutamente em todo lugar, e ele não é material, mas a gente sabe que ele existe. E aí, nós estamos também nessa semana entrando nesse quarto livro da Torá, que se chama Números, traduzido para o português, mas traduzido do hebraico, a gente sabe que é no deserto. E aí, novamente, a gente fecha os olhos, e ao fechar os olhos, a gente volta de novo para aquela imagem do escuro, do nada, e a gente percebe como nada é por acaso. E esse deserto, que é o vazio do nada, aonde não existe nada material para dar sustento para nós, só sobra a nossa consciência. Só sobra essa situação em que nós estamos sozinhos no meio do nada, porque é a nossa própria consciência, e esse eu que eu preciso resgatar através dessa imagem do meu Criador que vem e traz a luz. Esse eu é o meu eu divino, que quando eu fecho os olhos e olho profundamente para dentro de eu mesmo, e eu procuro o Criador, quem eu vou encontrar é esse eu divino, que eu procuro quando eu faço cada uma das leituras da Torá, e quando eu estou tentando encontrar aquele sentido mais profundo dentro do só, dentro daquela alma da palavra, que quando a gente lê o Zohar, a gente consegue encontrar, eu estou procurando em cada uma daquelas palavras um pedacinho da minha própria alma, para eu poder fechar os meus olhos dentro desse deserto, e ao invés de ver a escuridão, encontrar essa luz que afasta o anjo da morte, não porque eu recebi um mandamento, um comando ou uma ordem, já que hoje é o dia do recebimento dos 10 pronunciamentos, mas porque eu estou recebendo falas, conselhos de um pai que é aquele meu pai carinhoso, mas ao mesmo tempo ele é o meu rei, porque eu tenho total admiração por essa grandiosidade que ele faz, e por isso eu tenho total respeito. E ao mesmo tempo é o pai carinhoso, porque eu sei que ele não quer me castigar. Ele jamais vai me dar uma ordem para depois cobrar se eu acertei ou errei, e vai me dizer se eu mereço ser castigado ou não. Quando eu falei para vocês sobre o grau do nosso relacionamento, é esse. Porque dependendo da forma que esse Criador está se apresentando dentro de mim, o mais próximo ou mais longe é exatamente o ponto aonde eu encontro a minha cura. Porque quanto mais próximo eu estiver dele,
menos sozinha eu vou estar dentro do meu deserto. E quando, na porção que a gente leu, né, nessa semana que acabou de passar, em que Moisés e Arão contavam, o povo contaram todos os representantes de cada uma das tribos, e eles foram lá fazer a contagem. Quando a gente pensa nessa história, mesmo que levando ela mais ou menos no pé da letra, se a gente pensa em pessoas que estão ligadas à sua origem, pessoas que pensam, puxa, da onde eu vim, né? Quem são os meus ancestrais? Por exemplo, eu tenho descendência libanesa, tenho descendência italiana, e aí vou subindo até chegar, né, na origem de pessoas da minha família, até chegar na origem da nossa alma, que é isso que acontece quando a pessoa recebe, então, a bênção do seu nome de alma. Mas quando Moisés e Arão estavam ali fazendo aquela contagem, em que colocavam cada uma dessas pessoas pensando qual era a sua origem, eles não estavam simplesmente contando para saber números. Eles estavam contando para que cada pessoa pudesse, através da sua consciência, conseguir fazer esse retorno, para conseguir encontrar a sua verdadeira identidade e conseguir enxergar por ela mesma que todos nós temos uma centelha divina, que é essa origem de onde todos nós viemos, e que quando a gente pensa que a gente quer ser feliz, que a gente não quer mais adoecer, que a gente não quer contar um dia a menos, mas a gente quer ser pleno, o que é que nós estamos fazendo? Assumindo essa centelha, essa situação de ser filhos deste Criador, e como filhos deste Pai, a imagem dele, nós merecemos ser felizes e nós podemos ser felizes. E nós podemos abraçar essa imortalidade, quem sabe cada ano um pouquinho mais, aprofundando. O Rabino falou muito bem, quando ele falou sobre a nossa vida, né? Para a gente não desperdiçar a nossa vida pensando só em o que é que eu posso ganhar aqui e agora, né? O que eu vou conseguir nesta ou naquela situação, sem pensar na colaboração que pode estar fazendo, para a gente não gastar a nossa vida também, porque muitas vezes a gente gasta a vida e gasta o tempo só pensando nos compromissos, só pensando nas obrigações, das contas a pagar, do trabalho, de uma coisa que precisa ser feita, de outra coisa que está aqui nessa vida prática, que parece que ela consome absolutamente todo o nosso tempo. E aí a gente cai no deserto da escuridão, porque, conforme o Rabino também falou, quanto mais a gente consome, mais frustração a gente sente, porque a gente consome e não ganha plenitude nenhuma. Mas então a gente deve investir na vida. E investir na vida é a gente poder estar aqui, agora, realizando um trabalho que ele não vai ser manifestado somente na vida de cada um de nós, mas quando a gente está puxando essa energia pela nossa vontade de querer manifestar a luz aqui e agora, esse brilho é imenso. Nós fizemos a contagem do Homer
durante 49 dias, e essa linguagem do hebraico, que é essa linguagem mágica, Sefirá HaOmer, a contagem do Homer. Mas essa palavra, Sefirá, tem vários significados. Se a gente for pensar em safar, contagem, né? Em contar, mas ao mesmo tempo Sefirá é uma iluminação. Então, cada um dos dias que nós fizemos essa contagem, nós pudemos, através das nossas ações, manifestar uma iluminação, manifestar, através da nossa consciência, através desses atos, a manifestação da árvore, da vida, aqui no nosso mundo físico. E aí, se a gente traz ainda, né? Se a gente pensar que nós estávamos lá em Pêssar, e aí Moisés falou para nós, vamos para o deserto. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele não simplesmente falou, nós vamos para a terra prometida, mas ele falou, vamos para o deserto. Por que é que ele nos liderou pelo deserto? Por que é que a gente chegou nesse lugar do nada e da escuridão? É porque só através dessa escuridão que a gente consegue ser aptos a vencer e a transformar essa escuridão. Em Pêssar, a gente teve ali uma ajuda muito grande desse nosso Criador. Mas nós precisamos ter o merecimento de subir por nós mesmos cada passo desse Monte Sinai. Cada passo que a gente precisa dar para atingir esse lugar que Moisés atingiu, porque ele trouxe os pronunciamentos ou as falas de uma forma que talvez a gente não estava preparado e apto, mas a gente pode. É por isso que a gente está aqui hoje. Porque a gente pode iluminar esse nosso deserto. Se lá naquela data, se a gente for pensar que no Egito, talvez, todas as pessoas não saíram de lá coagidas. Cada um fez a sua própria vontade, largou tudo. Vamos imaginar que a saída do Egito, ela não foi feita por pessoas desesperadas. Muitas pessoas saíram por livre, espontânea vontade, porque pensaram e acreditaram que as coisas podiam ser diferentes. Cada ano, novamente, a gente relê, porque cada ano a gente pode refazer ainda melhor essa caminhada e essa subida. Esse nosso mundo da ação precisa dessa escuridão para que a gente possa ser essa safira, essa pedra que brilha. A gente sair, agora que nós estamos nesse mês de Gêmeos, sair dessa consciência da dualidade, esse que é o Tikkun do Geminiano, e é nosso Tikkun também durante esse mês, sair da dualidade, da escuridão ou luz, mas escuridão e luz juntos dentro da possibilidade da transformação. Esse é o nosso objetivo nessa noite. Não é simplesmente cortar e falar, agora é só a luz. Não. Porque senão a gente não estaria nem aqui. A gente não precisaria estar aqui. Mas a gente precisa estar aqui. Eu sei que daqui a pouquinho o Rabino provavelmente vai fazer mais leituras do Zohar e vai falar que hoje é a noite desse casamento. E essa noiva, a gente encontra lá no Zohar essa leitura, que é a leitura que durante anos a gente sempre faz nessa noite, que fala sobre essa noiva
que aqueles que estão participando de vestir colocar as joias, essa coroa na cabeça dessa noiva, esses são convidados para esse casamento e eles vão estar protegidos embaixo daquela rupá, embaixo daquela tenda. E hoje nós vamos juntos estar embaixo dessa tenda, todos nós acordados, vigilantes, liderados pelo nosso querido amado Rabino, que é assim uma grande bênção na vida de todos nós, que a gente possa estar nesse caminho junto com ele durante, muitas vidas, e que a gente possa, cada um de nós, ser partezinha dessa joia que vai estar sendo colocada nessa noiva hoje. Quanto mais joias, mais ela vai brilhar, e quanto mais ela brilhar, mais luz de cura nós vamos ter aqui nesse nosso mundo que está tão necessitado desse nosso trabalho. Então, com meu coração cheio de amor pelo nosso planeta, pela oportunidade de estar aqui com vocês, pela oportunidade de poder participar do processo de transformação meu, de vocês, de forma geral, desse tikkun que nós estamos realizando hoje. Então, quero dizer, então, shalom, de paz para todos nós e Hatzamer. Obrigada, Rabino. Obrigada para todos vocês.